Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Nosso Percival quase não vem trabalhar. E eu vou explicar. Nosso Percival tem um negócio, ele gosta de pescar. E ele foi cedo pescar com os amigos. Por pouco, nosso Percival não vai embora pela quarta vez. Depois ele volta, não sei como é que ele consegue, mas volta. Ele foi pescar com os amigos hoje cedo e ele estava numa alegria monstra. Mostra nosso pessoal pescando. Olha lá com os amigos, ó. Olha lá, tá tranquilo, sossegado. Repara, ó o gordinho do fundo. Repara com aquela bermudinha discreta ali de alegoria de escola de samba. Repara. Repara. Ó, é isso. Vamos botar um pouco de combustível no motor, porque sem combustível não funciona. Vamos tentar agora, hein? Vamos lá, vamos lá. Isso. Com atenção, hein? Isso. Um sucesso nosso Percival. Pera. Vai vendo? O gordinho meteu nitroglicerina no motor. É uma zebra, os amigos pensaram. Olha a serenidade, olha lá. Tudo tranquilo. Repara, olha lá, os peixinhos lá com chapéu, sossegado. Vai vendo. Hã? E, não atrapalha não, rapaz. Tá olhando pra trás pra quê, Percival? Deixa o rapaz trabalhar em paz. Ele sabe o que faz. Olha. Ele meteu o lá no motor. Vai vendo se é possível. É brincadeira, corta pra mim. Você quase que foi nessa, né, patrão? Mas você vê que eu não caí na água. Não, é verdade, não, ficou duro, desmaiado. Ficou ali parado, duro, desmaiado. Depois teve que ir lá porque teve uma necessidade. Mas deixa quieto. Deixa eu contar uma história. Esse menininho chama-se Vitor. E ela chama-se Maria. Vitor tem 15 anos, Maria tem 5 anos de idade. Imagina o que é você crescer sabendo que você, né? Ela ainda tem menos entendimento, mas ele é um menino de 15 anos. E eles enfrentam a mesma batalha, a luta para sobreviver. A palavra que eu estou falando está certa. Sobreviver. Os dois, as duas crianças, tanto o Vitor como a Maria, as duas crianças esperam um tratamento médico. E a cada hora é uma história. Vitor tem um problema grave na coluna, uma deformação grave, e ele precisa ser operado. Sabe há quanto tempo ele espera o hospital resolver o problema? Há 6 anos ele espera pela cirurgia. Quando chega a vez dele para fazer a cirurgia, sempre tem um problema. A última foi de que o médico que faria a cirurgia não trabalha mais no hospital. No caso de Maria, de 5 anos, ela tem convulsões, tem problemas, né? Problemas com convulsão, com dores de cabeça. Em 5 anos de idade, ela desmaia e são coisas frequentes. Ela tem uma doença que precisa ser detectada. No hospital, tem um aparelho para fazer esse exame. Toda vez que chega na vez de Maria, que já está esperando tudo há 3 anos, toda vez que chega na vez de Maria, a resposta é: o equipamento quebrou. E com isso, ela continua tendo problemas graves de desmaios, convulsões. Pode, em sã consciência, 2 crianças estarem num hospital, um esperando há 6 anos, outro esperando há 3 anos,
para fazer, ela espera um exame. 3 anos para fazer um exame. E o menino, 6 anos por uma cirurgia. 2 crianças, a mesma batalha e uma única conclusão. Como o Brasil é cruel com seu cidadão. Mas há uma outra conclusão. Onde está a alma humana que não se condói em momento algum com essas 2 crianças para tomar uma providência? Será que num hospital, e eu vou mostrar o hospital já já, desse tamanho, não tem uma alma que tenha pelo menos misericórdia para dizer, meu Deus, esse menino vem aqui há 6 anos, essa menina está aqui há 3 anos. Será que não tem uma alma que se sinta responsável, um médico, uma enfermeira, um diretor, para dizer não, eu vou lutar pela vida de 2 crianças, porque os pais estão lutando e já não sabem mais o que fazer. Põe no Cidade. Um esforço de vários anos, em vão, para desespero desse pai. É duro ver isso. Eu tento ser forte, mas não dá. Você vai, aí você cai. Aí levanta, tenta segurar, aí a minha força vem dele, vem da minha esposa, da minha filha, mas é duro saber disso. Passar por isso, sabe? Saber que você lutou tanto até chegar àquele ponto e morrer ali. Você ficar agora esperando. Fica calmo, tá? O pai tá bem, tá bom? Guilherme Vitor tem 15 anos. É o filho caçula do Will. O menino foi diagnosticado com escoliose neuromuscular, que causa deformação na coluna. A cada dia, o problema fica mais grave. Segundo o pai, os pulmões e o coração estão sendo comprimidos pelos ossos. Ele é uma criança bem ativa e a gente vê que as brincadeiras dele estão sendo reduzidas, às vezes a caminhada é reduzida, a gente vê que ele fica vermelho com falta de ar, então assim, a gente procura reduzir ao máximo o esforço físico dele, porque a gente tem medo de qualquer hora pode ser que dê falta de ar e ele não consiga mais voltar. Vitor faz tratamento desde os 8 anos de idade no Hospital Geral de Guarulhos, em São Paulo, onde a irmã dele, mais velha, fez a mesma operação que ele precisa fazer. O problema é que quando chegou a vez do menino, com todos os exames prontos, chegou também um aviso de que ele não poderia ser operado. O hospital não deu explicação nenhuma, ele simplesmente demitiu o médico e eu fiquei sabendo desse caso por eu ter que entrar em contato com o médico, senão eu estaria até agora sem saber de explicação nenhuma, ninguém entrou em contato. A cirurgia do Vitor estava prevista para esse ano de 2015, desde o começo do tratamento, 6 anos atrás. Segundo os médicos, essa operação precisa ser feita agora por causa da idade do garoto, pela fase de crescimento em que ele está. No particular, essa cirurgia custa R$110 mil, um valor impossível de ser pago por essa família que mora aqui em Osasco de aluguel na Grande São Paulo. A casa é bem pequena, a gente dá para perceber as condições deles. Tem apenas 2 cômodos e um banheiro. Aqui é o quarto, onde todos ficam. De um lado, os pais. E separados apenas por esse guarda-roupa, os filhos. Vou mostrar aqui, Simone. De um lado a Jéssica e na outra cama, o Vitor. Quero ter muita fé em Deus que vai aparecer um anjo que possa nos ajudar e dar uma força para poder a gente conseguir essa cirurgia dele. Ao saber que a reportagem era para o Cidade Alerta, Vitor tomou o microfone e mandou um recado. Matheus, conta pra mim. É? Fomos até o Hospital Geral de Guarulhos. Tem alguém da direção, uma coordenação que possa falar com a gente hoje? Tem só o plantão administrativo do hospital. Só que assim, eu vou pedir pro pessoal com a câmera aguardar lá de fora. Porque assim, sem autorização da assessoria de imprensa, não pode ter filmagem aqui dentro. Sei. Aí eu vou já solicitar a pessoa para ter vindo falar com o senhor. Mas aqui deixou de ser público?
Não deixa de ser físico, mas a gente tem que ter autorização para poder estar filmando o estabelecimento que está lá, na nossa assessoria de imprensa, na Secretaria Nas de Saúde. áreas internas, né? Internação, consulta. Aqui é só recepção. Aí vai pedir para a pessoa estar vendo com essa. Tá bom, a gente vai esperar aqui. Esperamos uma resposta. Aqui apareceu foi que deveríamos procurar a Secretaria de Saúde. A gente não pode dar nenhuma informação para você. Vocês têm que contratarem a nossa assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde. E aí a Secretaria Estadual? Isso. E aí a Secretaria vai contatar a nossa diretoria que dará maiores informações para vocês. Então aqui vocês não podem dizer nada. Vitor também toma remédio para epilepsia, doença que provoca convulsões. Mas nada é pior para o Will do que o risco de nunca mais ver esse sorriso. Medo de nunca mais receber esse carinho. Medo de uma espera que pode ser interminável. O medo é dele demorar muito essa cirurgia. Nós não conseguimos fazer e ele a qualquer momento morrer asfixiado. Imagina como é que você vai salvar uma pessoa que está se asfixiando de dentro para fora. Medo é o que também tira o sossego dessa mãe, que sustenta sozinha 3 crianças. Elas têm falta de muita coisa, mas têm uma alegria. Quem que é esse aqui, Maria Daniela? Esse? É. Todo mundo sabe, é da Record. A do meio, Maria Daniela, de um sorriso enorme, tem uma doença misteriosa, que a mãe não consegue descobrir qual é. Ela provoca convulsões frequentes na menina, que tem só 5 anos. No dia das crianças, ela foi brincar aqui em cima no pula-pula. Quando ela entrou no pula-pula para começar a brincar, ela desmaiou lá dentro mesmo, já tiraram ela, eu estava em casa. A minha irmã que estava com ela. Quando desceram, já desceram todo mundo apavorado que ela estava desmaiada lá. Foi para o hospital? Foi para o hospital, a mesma coisa. Mediram a glicose no sangue, a glicerina e mandaram voltar. Ela voltou, porque volta como se não acontece nada, né? Na primeira convulsão, quando Maria Daniela tinha 2 anos de idade, a mãe levou a filha ao hospital. E de lá, a menina foi encaminhada a um posto de saúde para fazer um exame que nunca foi feito. Era o começo de uma estrada longa que já custou várias crises à menina. Eles só estão baixa na numeração do papel. Então baixa na numeração e vai, põe outra marca, marca tudo de novo e fala que quando estiver pronto eles ligam. Quando tiver vaga eles ligam. A prova dessa longa espera da dona Velma e principalmente da Maria Daniela é esse documento aqui, já antigo, velho, amassado. É a primeira solicitação desse exame junto à Secretaria de Saúde aqui de Guarulhos. Toda vez que chega a época prevista para esse exame, segundo a dona Velma, ou eles dizem que o equipamento está quebrado ou então remarcam essa solicitação. A última é de 29 de agosto do ano passado, ou seja, tem mais de um ano que ela solicitou de novo esse exame para saber a causa das convulsões da Maria Daniela e até agora nada foi feito. Dona Velma não sabe mais a quem recorrer para conseguir o exame pelo Serviço Público de Saúde. São 3 anos de tentativas frustradas. Quando chega no hospital, a primeira coisa que eles perguntam é a medicação dela. Eu falo, ela ainda não está tomando, porque eu ainda não consegui fazer o exame dela. Também os hospitais não fazem. Fala que tem que ser pelo posto, tem que esperar, eu estou esperando. 2 famílias que lutam contra o imprevisível. Maria Daniela e Guilherme Vitor podem passar mal a qualquer momento. Estão reféns do sistema de saúde pública e de suas respostas que não chegam nunca. Respostas que não chegam nunca. Imagina o seguinte, nós estamos no estado de São Paulo, o Hospital Central, lá, Geral de Guarulhos, é um hospital do estado, no estado que mais dinheiro tem no país e cujo governador tem pretensões de ser presidente da República. E o governador Geraldo Alckmin, repito aqui o que eu sempre digo, é um homem de bem. No sentido pessoal, ele é um homem de bem. É um homem honesto dentro da política, coisa que é raro de se ver. Mães,
Mas, como governador, ele é o responsável por esse desmando. Não é possível que uma criança vá 6 anos a um hospital, os médicos veem essa coluna que está assim e nem por caridade eles fazem nada. É inacreditável o ser humano. Eu estava conversando com o Percival ontem, eu dizia o seguinte, que no projeto que fez o mundo, há uma falha. O ser humano não é possível. Não é possível que o ser humano não tenha dó do próximo, não olhe o próximo como a si mesmo. Porque se no Hospital Geral de Guarulhos um médico tivesse um filho nas mesmas condições daquele menino, eu duvido que ele já não estivesse operado. Ao mesmo tempo, é a menina Maria. Como uma criança, você olha uma criança, se há 3 anos ela vai lá e tem o problema, ela foi lá com 2 de idade. Imagina uma criança nesses 3 anos tendo convulsão e desmaios, entre outras coisas. E os médicos não sabem, o hospital não sabe, é óbvio que sabe. Pega o papel, como se pega um papel de pão e troca a data. Como se isso, Como se isso fosse não resolver, mas como isso fosse não. Como isso é, para mim, um crime. Porque se essas crianças morrem, alguém tem que ser preso. O menino tem problema de respirar, a menina desmaia a cada instante. Agora me chega a informação que a Capitão Nascimento vai falar que a Secretaria Estadual de Saúde, ao saber agora do problema do menino, vai operá-lo. E eu quero dizer o seguinte, eu que falei do governador, vou falar do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o médico infectologista Davi Wipp, que eu conheço há 200 anos. E ele também é um homem de bem. E eu tenho certeza que ao saber agora do menino, ele operou, da menina não sabia, eu tenho certeza que o socorro virá e virá rápido. Mas há uma pergunta. E as milhares de crianças, os milhares de brasileiros e brasileiras que não tenham a sorte de aparecer num programa de televisão para reclamar, esses morrem como gado. E esse é o problema de um país de corrupto e ladrão, que o dinheiro público daria para salvar todas essas pessoas, mas ela só salva o bolso de meia dúzia de ladrões que se incrustaram no poder e de lá não querem sair. Capitão. Marcela, a secretaria enviou uma nota. Eles disseram que no caso do Vitor, eles vão entrar em contato com os parentes dele, os responsáveis pela criança, e vão marcar uma consulta de urgência. Nessa consulta ele vai ser examinado. Se o estado de saúde dele estiver estável até o final do ano, a secretaria informou em nota que ele irá passar por cirurgia. Eles disseram que eles priorizam casos graves e urgentes, como é o caso dele também, que está sentindo muita dor, Marcelo. Pois bem, então nos próximos 2 meses, então nós vamos fazer o seguinte. E o da menina? Obrigado, capitão. E o da menina? Também tem que correr. A menina está desmaiando e tendo convulsão. Não é só o menino, não. Tem que ser os 2. Eu vou pedir para o pessoal da produção ficar em cima para saber se é só uma nota ou se vão fazer. Senão vamos voltar no hospital lá de Guarulhos, vamos entrar sim,
porque né? Então já vou dar logo orientação para todo mundo aqui, pro Zé Pote. Tem que entrar. Se não deixar entrar, chama a polícia. Porque é público, não pode entrar nas áreas médicas. Na recepção, claro que pode. E tudo terceirizado. Segurança toda terceirizada. Se eu sou o Ministério Público, no estado inteiro eu ia querer saber como é que são esses seguranças terceirizados. Só para começar a conversa. O desespero é tanto que esse médico aqui, ele interrompeu uma cirurgia. Ele estava operando a perna de um paciente em João Pessoa, na Paraíba. Ele estava operando, ele é um ortopedista. Ele parou a cirurgia porque o equipamento não funcionava. A revolta do médico era tanta que ele foi, pegou o celular e gravou, dizendo, como se dissesse, como é que eu posso salvar alguém dessa maneira? Põe no Cidade. A cirurgia foi no Hospital de Emergência e Trauma na última sexta-feira. O médico interrompeu o procedimento e gravou um vídeo denunciando um problema no equipamento. Faz 2 horas e meia que eu estou operando. A furadeira não consegue progredir aqui, ó, na haste. Terceira bateria. Terceira bateria, e ela não tem força para fresar o canal do fêmur. Não tem condição de fazer cirurgia aqui, entendeu? É isso que eu quero falar. O diretor do trauma se pronunciou através das redes sociais. É um episódio esporádico. Vocês observam até que foram feitas 3 tentativas de trocar a bateria do perfurador e ficou na dúvida como tinha sido o final daquela cirurgia. Eu quero tranquilizar os paraibanos, quem estiver assistindo esse vídeo. A cirurgia foi executada com tranquilidade. Nós abrimos uma sindicância e vamos convocar tanto o médico, Dr. Rodrigo, como também o diretor do trauma. Pois é, o médico é coberto de razão, coberto de razão. Como é que ele pode salvar a perna do sujeito se o negócio não funciona? Me dá a imagem que chegou, mas há o médico ruim também. Abre o áudio. O que você está vendo é dentro de um consultório, um médico. O médico vai apalpando a paciente toda, sem saber que ele está sendo gravado. E ele vai tocar na moça, nos seios da moça. Ele vai, ó, repara ele, ó, vai vendo, a blusa já levantou. Ele vai, e aí, ó lá, e ele vai agarrando e apertando a moça. Quem ele é? Eu volto já já. Mas como eu ia dizendo, põe a imagem para mim, por favor. A imagem que você está vendo é de um médico aqui em São Paulo, acusado de abuso sexual. A moça que está ali foi tratar de um princípio de pneumonia. O médico já tinha feito uma consulta que ela não tinha entendido bem. Ela colocou uma microcâmera. Repare, ele vai pegando a moça, olha só. Ele vai pegando, pega no pescoço, agora olha lá. Ela tenta tirar a mão e ele vai colocando a mão no seio da moça. E ainda, ó, balançando para ver. E não larga. E a moça gravando. O que aconteceu? Aconteceu que ela levou as imagens para a polícia. O médico ficou caladinho e o advogado dele, que entende evidentemente de medicina, o advogado disse que esse é uma forma padrão de tratamento. Vai vendo, põe no Cidade. A imagem foi gravada dentro do consultório com uma microcâmera na ponta de uma caneta. O médico é um pneumologista de 65 anos de idade. O exame começa na maca. A paciente se queixa de falta de ar. Sinto muito isso no final da tarde, à noite. Como é que está seu emocional? Não, tranquilo. Tranquilo? O exame continua com a paciente de pé. O médico primeiro apalpa o pescoço dela. Repare que a blusa só cobre os seios. O médico a abraça por trás e faz um movimento demorado com os braços cruzados. O corpo dela está bem próximo ao dele. Antes de terminar o exame, ele ainda puxa a paciente de canto, se apoia na maca e continua a apalpar o peito e as costas da mulher. Em alguns momentos, o médico chega a olhar para o rosto dela.
E ele sentia na expressão do meu rosto que eu estava sentindo muita raiva, que eu estava nervosa, que eu estava suando. Dia de frio, dia de consulta, eu suando dentro do consultório. Essa é a versão da paciente. A mulher, que não quer se identificar, diz que ficou constrangida durante o exame. Me sinto muito mal. Está sendo muito difícil lidar com isso. Não é a primeira consulta dela com o médico. A paciente foi diagnosticada com pneumonia. Resolveu gravar o último exame antes de procurar a polícia. A queixa foi registrada aqui nesta delegacia, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo. Paciente e médico já prestaram depoimentos. O vídeo será analisado por peritos que vão preparar um laudo. A polícia quer saber, será que esse é um procedimento usual em clínicas de pneumologia? Fomos até o consultório do médico, mas quem nos atendeu foi o advogado dele. A clínica fica num dos andares deste conjunto de prédios na Vila Mariana, na Zona Sul. O advogado disse que o pneumologista tem mais de 40 anos de profissão e que o exame gravado pela microcâmera é um procedimento padrão para pacientes com problemas pulmonares. Entendi. O médico disse que é um procedimento padrão. Sorte que ele não é ginecologista, né? Porque a pessoa sai grávida de lá. Do jeito que a coisa vai, é inacreditável. Mas vamos lá. Ontem eu mostrei essa imagem. Mostra a imagem para mim, por favor. A imagem, lembra dessa imagem, vê se você lembra. Vai chegar um carro, correto? Esse carro tem um empresário, encostou aquele. Aquele vai e atira. O empresário cai, ainda atira e o empresário acaba morrendo. Exatamente isso. Nós todos ontem ficávamos em dúvida se essa morte era uma morte encomendada, até porque quando o cara segura a arma, ele apoia uma mão na outra, né? O que mostra que ele sabia atirar. A história é completamente diferente. Dá um pouquinho mais de ganho aqui, porque está cortando a tela. Faz um favor, isso. E dá um pouquinho em cima também, por favor. Aí, resumo. O que que acontece? Losângela, Fernando. Losângela e Fernando são casados há 12 anos e têm 3 filhos. O marido desconfia de que a esposa tem um amante. O marido vai e pressiona a esposa, pressiona a Losângela, e ela confirma. Ela diz que durante um mês teve um caso com, ela diz, com o dono daquela empresa que fica lá perto da escola das crianças, que é este aqui, Rildo. Fernando, então, olha para a esposa e diz o seguinte: por amor aos nossos filhos, eu não vou te matar, mas eu vou matar o sujeito. E ele foi lá, põe a imagem de novo. Agora a gente sabe, ele foi lá cumprir a promessa. O homem que vai morrer, que é esse que chega nesse carro, seria o amante, mas o que atira é o marido. Exatamente. Ele ficou esperando o carro chegar e para matar Rildo, o homem apontado como amante, foi atendido ainda e morreu no hospital. E o marido está foragido. Põe no Cidade. Em menos de 24 horas, o desfecho de um assassinato encoberto de mistério. A polícia concluiu que o empresário Rildo José Brazão foi vítima de um crime passional. O homem que aparece nessas imagens atirando contra o empresário é Fernando da Rocha Nascimento, casado com Losângela Borges, que era amante de Rildo. Losângela e Fernando são casados há 12 anos e têm 3 filhos. As crianças estudam nessa escola que fica a poucos metros da empresa que pertencia ao Rildo. A polícia, Losângela contou que conheceu o empresário em uma das vezes que trouxe os filhos para estudar. Ela disse que teve um relacionamento de 1 mês com Rildo, mas que tudo já havia terminado. Na madrugada do dia do crime, Fernando colocou a mulher contra a parede e perguntou se ela o traía e com quem. Losângela confessou tudo. Fernando disse que iria poupá-la por causa dos filhos, mas que iria fazer uma besteira.
Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento do crime. Um carro branco está parado na esquina. Quando o empresário passa e estaciona na calçada, o criminoso vem em seguida e faz os disparos. Rildo chega a sair do carro, saca a arma e atira contra o veículo de Fernando. Em seguida, ele cai ferido e é socorrido por vizinhos. O carro da vítima foi atingido por 11 disparos. 6 atingiram o empresário, que morreu no hospital. A polícia chegou até a mulher do suspeito depois de conseguir identificar parte da placa do veículo usado por Fernando. Fernando ainda está foragido. A polícia conversou com o advogado dele, que disse que o suspeito vai se apresentar em posse do carro e da arma usada no crime. Como não houve o flagrante, ele vai responder em liberdade por homicídio. E este é o homem que diz que vai se apresentar, mas está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta aqui para mim, meu filho. Eu vou direto a Goiânia com a nossa linda Silvier. A Silvier tem informações sobre o caso, né? E numa dessa vai que eu disse que o cara vai se apresentar e ele já se apresentou, quem sabe. Diga lá, Silvier, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde. Não, até este momento o assassino ainda não se apresentou na Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia. Essa apresentação pode acontecer a qualquer momento, já que em conversa com a polícia, como você mesmo disse, né, o advogado dele disse que ele deve se apresentar até às 18 horas de hoje. Nós estamos, Marcelo, com equipes de repórteres ali no local e assim que ele se apresentar, eu aviso aí o Cidade Alerta para a gente repassar essa informação em primeira mão. Marcelo. Legal, obrigado, Silvier. Então ele pode se apresentar qualquer momento. Me dá a imagem da moça, vira e ploc. É um policial civil e ela se chama Pamela. Ele está com Pamela na piscina de um flat onde mora. De repente, quem aparece? Juliana, a ex-esposa. Juliana, a ex-esposa. Começa uma discussão. O policial convence as duas a ir para o quarto, para evitar um barraco público. Ao chegar no quarto, Juliana, a ex-esposa, vai direto ao cofre, pega a arma do policial e atira em Pamela, que, ó, pum, morre. O policial civil corre para pedir socorro. Quando a polícia militar chega, Juliana atira. Os PMs reagem e Juliana, a ex-esposa, também morre. Quer dizer, o PM chegou, ela já estava com a arma, sapecou no PM. Põe no Cidade. Juliana tinha 28 anos e era apaixonada por um policial civil. Pamela era mais nova, 25 anos, e estava conhecendo o marido de Juliana, que tinha pedido a separação. O caminho das duas se cruzou neste flat de luxo, onde mora o policial civil. O local tranquilo, numa das áreas mais nobres do Grande Recife, se tornou o cenário da tragédia. Na piscina, o casal de amigos foi surpreendido pela ex-mulher do policial, que não aceitava o fim do relacionamento. Para evitar exposição, ele convence as duas a subirem para o quarto, no segundo andar. Depois de muito bate-boca, a ex pega a arma do policial e passa a ameaçar os dois. O civil desce para pedir ajuda. A ex dispara contra a rival. É quando os PMs chegam e atiram nela. A polícia já solicitou as imagens das câmeras de segurança do hotel. O objetivo é tentar confirmar tudo o que foi dito nos depoimentos. Logo depois do crime, pelo menos 15 pessoas foram ouvidas. Entre elas, os policiais militares que chegaram na ocorrência e o policial civil envolvido em toda a confusão. Só que outras pessoas ainda devem ser chamadas, principalmente funcionários e moradores do flat, que possam ter visto a briga. O hotel tem 15 apartamentos em cada um dos 17 andares. Foi num quarto igual a este que o crime aconteceu. A discussão ocorreu entre a sala de estar e as camas. Teria sido de dentro do cofre que a ex-mulher do policial pegou a arma dele para ameaçar e atirar na jovem. Pamela Ferreira Oliveira ainda chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. A jovem era mãe solteira, deixou 3 filhos pequenos, com idades entre 3 e 10 anos.
Pamela não falava para a família sobre a relação que tinha com o policial. A ex-mulher do policial era Juliana Saboia Firmino da Silva. Ela ainda chegou a ser socorrida, mas também não resistiu aos ferimentos. O casal viveu junto por 5 anos. Juliana tinha acesso constante ao flete. Ninguém imaginava que ela pudesse ter uma reação tão violenta à separação. Isso foi um sapequeaiá de morte mesmo. Ela se chama Nadijara. Nadijara tem 25 anos. Nadijara é uma moça linda, com um sorriso bonito. E o corpo que você não vê é um corpo escultural. Ela adora se exibir nas redes. E ela, de repente, tem tudo de material, tudo material que uma pessoa, que uma mulher gostaria de ter. Joias, roupas caras, lindas viagens. A única coisa que ela não tem é uma boa vida espiritual. Ela só tem material. Nadijara, daqui a pouco Nadijara vai ser presa. E ela vai ser presa de uma maneira que há de surpreender a todos. Como? Eu volto já já. Falava eu dessa moça. E eu disse assim, Nadijara, não é Nadijara. O nome é um pouquinho mais enrolado. Nadijanara. Nadijanara é o nome dela. Deve ser uma mistura de Nádia com jararaca, nara e qualquer outra coisa. Mas o fato é o seguinte, olhando essa moça, quem é que poderia dizer, ela que é bonita, a gente está vendo, que se exibe a todo instante porque diz que tem um corpão violão, o que ocorre? Ela... As amigas olham e dizem, caramba, ela tem tudo, ela tem joia, ela só vive na boa, viaja, tem roupa moderna. Resumo, E as amigas olhando para Nadijanara e dizendo, daqui a pouco minha língua vai entortar. Resumo, eu vou chamar de Nadi, é mais fácil. Aí todo mundo deve chamar ela de Nadi. Ninguém vai chamar, oi Nadijanara, ela nem atende. Resumo, deve ter uma raiva, quem botou esse nome nela. Resumo, aí ela tem tudo, Joia, roupas, cara, viagem, vai a grandes restaurantes. De repente, ela tava com esse cara, ó. Mostra o cara pra mim. Mostra o cara pra mim, por favor, da imagem. Meu Deus do céu. Resumo, esse aí que ela tá foi preso. É um namorado dela, é um assaltante. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, corta pra mim. Ela foi presa junto com ele, num carro roubado. Ele disse assim, ela não tem nada a ver com isso, ela não tem nada a ver com isso. Aí na delegacia um tira lá e disse, não. E esse relógio aqui, na bolsa dela, que é do dono do carro que foi roubado, é de quem? Nadijanara vai ter tempo agora na cadeia de pensar bem direitinho um novo nome e pedir para o juiz que vai condenar, dizer, doutor, aproveita e troca meu nome, que Nadijanara, vou falar, é difícil esse teu nome, hein? Põe no Cidade. Nadijanara Paz Yamin, de 25 anos, chama a atenção pela beleza. Viagens, festas, roupas caras, joias. Tudo isso fazia parte da vida dela e era exposto nas redes sociais. A jovem foi presa na capital gaúcha em um carro roubado no sábado, na zona norte de Porto Alegre, ao lado do namorado. Luciano Preto, de 32 anos, dirigia o veículo no momento da prisão. O homem tem passagem pela polícia por roubo, furto e porte de arma de fogo e estava foragido. Um carro que cortou a frente de uma viatura da Brigada Militar aqui nesta rua, na zona norte da capital,
chamou a atenção dos policiais. Eles verificaram a placa e descobriram que o veículo havia sido roubado poucos dias atrás. A polícia acredita que 2 shopping centers aqui da região seriam os próximos alvos do casal. Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, munição e um aparelho capaz de bloquear o alarme dos carros e evitar o travamento das portas, conhecido como chapolim. O namorado assumiu a culpa do crime. O chapolim é meu, ele tem que curar ela só porque ela era bonita. Na bolsa da jovem, a polícia ainda achou um relógio de uma das vítimas do roubo do veículo. Deixa eu dizer uma coisa. Pensa numa mulher. Ela é mãe de 2 filhos, de um menino e de uma menina. E ela tem um sogro que a adora e um marido que a adora. E o que acontece? A irmã, né, é casada com um sujeito que é aquele ali, que está atrás, que é aquele sujeito carne de pescoço. Né? E esse sujeito ali tem, além de um temperamento difícil, ele vive brigando com o sogro e com o marido da cunhada, que é a Edicleia, que é a mãe de 2 meninos. E ele não diz para ninguém que não suporta o marido de Edicleia. O que acontece? Naquele dia, o marido de Edicleia viajou. Ele aproveitou um momento da noite, aquele ali, o cunhado, entrou na casa e partiu para cima de Edicleia. A sorte é que ela é uma mulher forte. Ela saiu se defendendo, a briga comeu, ela escapou por isso e ele está foragido. Põe no Cidade. Diferente de outros casos, esta vítima não quer esconder o rosto. Edicleia afirma ter sido vítima dentro de casa. Vítima de violência causada pelo próprio cunhado. Meus filhos tomam remédio para dormir. Eu tomo remédio para dormir por causa dele. Entendeu? Ele acabou com a minha família. Reginaldo de Araújo, o baixinho. Além de marido da irmã da vítima, agora é acusado por 3 crimes. Entre eles, estupro. A vítima dormia com os 2 filhos quando o plano criminoso do próprio cunhado entrou em ação. Naquela circunstância, esse muro, de quase 2,5 metros, era bem menor, ficava bem aqui, e foi exatamente por onde Baixinho pulou. Sem testemunhas, afinal, os vizinhos também dormiam. No meio da madrugada, ele veio até esta caixa e desligou o disjuntor. Com as luzes apagadas, só precisou caminhar calmamente na surdina, pela lateral. Esta porta ficava sempre aberta e ele sabia disso. Não demorou para Baixinho conseguir chegar à lavanderia e, no meio da escuridão, sem o recurso de luz que nós temos, caminhou apenas mais alguns passos. Quando chegou ao quarto, se surpreendeu. A criança de 9 anos também estava na cama, mas ele não se importou. Colocou as mãos sobre o rosto de Edicleia e, quando ela acordou no susto, avisou: "Se você der um pio, eu vou matar todo mundo." A mulher não teve escolha. A partir daquele instante, começou a tirar a própria roupa. Minha filha acordou e ela percebeu que tinha um homem aqui dentro. E ela começou a falar: "Mamãe, manda esse homem embora." Eu falei: "Filha, fica quietinha, porque ele está armado." A diarista pensava nos filhos enquanto tinha sangue frio para encontrar uma saída. Quando conseguiu chegar à cozinha, não pegou só água como se fosse remédio para a filha. Com a faca de carne na mão, lutou com o cunhado, na frente dos filhos. Aí meu filho ficou gritando para ele: "Solta minha mãe, solta minha mãe." Aonde eu dei um chute nele. E você lutando com ele, em cima da cama. Ele já estava por cima de mim com a faca. Ele segurou no cabo da faca, eu segurei com as 2 mãos na lâmina da faca. E ele segurando a ponta da faca, a outra ele me enforcando. Foi aonde eu dei um chute nele, ele foi para trás. Hoje, Edicleia está sentada comigo no mesmo quarto. Não tem medo de mostrar o rosto e quer que outras mulheres façam o mesmo. Reginaldo, Baixinho,
fugiu pela viela. Eram 3 horas da madrugada. Sem dar notícias há uma semana, ele liga para a mulher, irmã de Edicleia, e pede para falar com o sogro. Seu Carlos chega a não acreditar que do outro lado da linha está o genro que atacou a filha dele. Eu comigo que era ele mesmo que tinha pulado na casa dela e feito essa besteira que ele fez porque ele estava no auge da cachaça. Mas eu não acredito nisso, né? Isso aí tem que ser muito, sei lá, muito patético para acreditar numa coisa dessa. E eu não acredito. Baixinho está em algum lugar do mapa que só a irmã de Edicleia pode saber. Mas ela não se abre. A única irmã que eu tinha, ele fez eu perder. Porque ela acredita nele. Porque ela acredita nele. Tudo mudou desde aquela noite. A porta fica trancada. Os filhos estão com medo. E a diarista é acompanhada por psicólogos. Ele arrasou com a família da gente. A gente não tem sossego mais. Qualquer coisinha, qualquer palavrinha que sair dentro de casa, se sair uma palavrinha assim, em nome dele, a casa já desaba. Baixinho não se dava com o sogro e tinha recém discutido com o cunhado, marido de Edicleia, que naquela semana não estava em casa. O filho de 11 anos, que presenciou toda a briga ao lado da irmã, dormia nesta cama que fica na sala. Os vizinhos tentaram achar o homem que tinha invadido a casa naquela madrugada. Mas até aquele instante em que Edicleia apareceu nua na viela, ninguém tinha entendido ao certo quem era o estuprador. Até que Baixinho reapareceu, como se nada tivesse acontecido. Pela descrição que você está dando, o cara é esse aí. E partiu para cima dele. Começou uma confusão. Partiu para cima dele. Ele pegou e correu. Ele correu, montou numa moto e desapareceu. Os exames foram feitos e Edicleia escapou de 3 facadas. Baixinho continua solto. O cunhado tinha brigado uma semana antes com o pai da vítima. Uma bobagem que pode ter se transformado em vingança. Ele se desentendeu comigo por causa de uma lixadeira. A lixadeira que era minha, que ele usava ela quebrou, ele pegou e colocou uma peça na lixadeira e depois queria tirar. Entendeu? Então ele desentendeu comigo por causa disso. Simples besteira. Se esse não foi o motivo, a polícia não descarta um possível desejo pela cunhada, que cresceu na semana em que o marido dela viajava. Ou ele fez isso por inveja do meu marido, entendeu? Ou ele fez porque ele estava com raiva do meu pai, porque assim, a vida do meu pai era falar que o único homem que tinha na família é o meu marido, porque o meu marido foi o único que arrumou família e arrumou uma casa para colocar a gente dentro. O mecânico que se exibe em cima de uma moto pode estar em qualquer lugar, mas a família desconfia que ele esteja em Mairiporã, no interior de São Paulo. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Edicleia, pim! E esta chama-se Aldineia. Ela vem com Wagner, saem da Bahia para morar e trabalhar aqui em São Paulo. Nesse meio tempo, Wagner fica desempregado e aquilo mexe com a cabeça dele de tal maneira que ele se torna um homem agressivo, mas também se torna ladrão. Ele rouba tudo que a mulher tem. Ela, diz para ele, olha, eu vou sair de casa, vou me separar, não dá mais. Aquele dia é o dia do aniversário de Wagner. Aldineia, que sustenta todo mundo, vai para o trabalho e não dá os parabéns para Wagner. Ele a espera. Ele a espera para cobrar os parabéns. E ele cobra os parabéns. A moeda que ele exige é a vida da esposa. Põe no Cidade. De mãos dadas, irmãos unidos no sofrimento e na indignação. Só tristeza. Só tristeza. Não tem felicidade, não, depois que ele fez esse caminho, não.
Eles procuram forças para enfrentar a falta de um importante elo dessa corrente, imposta pela falta da irmã Aldineia Silva de Santana, de 24 anos, assassinada pelo marido Wagner Araújo, de 30 anos. Uma semana antes do crime, a vítima telefonou para o irmão e era um pedido de socorro. Ela dizia que não aguentava mais aquele relacionamento. O que ela te disse com as palavras dela? Ela me falou que não aguentava mais o relacionamento com ele, que queria se separar. Aí eu peguei e falei para ela, então pega suas malas e vem para minha casa. Não deu tempo para salvar a vida da irmã. O ataque fatal do marido desempregado e usuário de drogas aconteceu primeiro. A família acusa Wagner de ser o responsável pelo drama de todos aqui. Você imagina, uma mãe perdeu uma filha dessa forma. No dia da acontecida, minha mãe estava chegando em São Paulo. Não deu nem tempo dela ver a filha, né? Então, meio que, sei lá, a gente se fechou. E a gente não vê justiça, isso que é o pior. No dia do crime, a Aldineia tinha ficado o dia todo fora de casa. Ela trabalhou período integral e só voltou para a casa dela depois das 7 horas da noite. Enquanto isso, o Wagner, até então o marido, tinha ficado o dia todo dentro de casa. Ele estava, inclusive, desempregado. Quando ela chegou, ele já estava do lado de dentro e, de acordo com os vizinhos, já houve uma discussão forte entre os dois. Só que ninguém chamou a polícia, porque as brigas entre o casal, de acordo com depoimentos dos vizinhos, eram constantes. Só que naquele dia, as brigas estavam em tom mais exaltado. Ele, inclusive, chegou a quebrar o aparelho de celular dela. Achava que a esposa tinha arrumado uma outra pessoa. Esse aparelho de celular, inclusive, depois foi apreendido pela polícia. Os vizinhos ouviram, exatamente depois da discussão, gritos, pedidos de socorro. Em seguida, silêncio. E viram, uma testemunha que já prestou depoimento, viu o momento em que o Wagner saiu da casa depois de tudo isso. No dia seguinte, tios dele vieram aqui no imóvel, foram até o portão e constataram que o portão estava trancado. A porta de casa também estava trancada. Foi o momento em que eles chamaram a polícia e descobriram o corpo da Aldineia lá dentro da casa, no quarto do casal. A única coisa que eu quero é justiça. Eu quero ver, não vou ficar sossegada enquanto eu não ver ele atrás das grades. Wagner fugiu primeiro para o Rio de Janeiro, segundo a polícia. De lá, ele ainda foi para o estado de Minas Gerais. Depois que passou o período do flagrante, cerca de 5 dias aproximadamente após o crime, ele desembarcou novamente aqui na rodoviária do Tietê. Voltou para São Paulo. Assim que chegou aqui na rodoviária, a primeira providência de Wagner foi telefonar para a polícia. Ele confessou o crime e disse que tinha matado a mulher porque no dia do assassinato era o aniversário dele. E Wagner não tinha ganhado os parabéns da esposa. De acordo com ele, em depoimento, esse teria sido um dos motivos do crime, porque o outro era o fato dela ter avisado Wagner que iria se separar. As malas dela, inclusive, já estavam prontas. Wagner saiu daqui da rodoviária preso. Ficou pouco mais de 2 meses atrás das grades e, por uma decisão da justiça, foi colocado outra vez em liberdade. Aldineia e Wagner ficaram juntos por quase 1 ano. Eles moravam juntos nesta casa na zona sul de São Paulo há 6 meses aproximadamente. Aldineia já conhecia Wagner desde a adolescência. Eles são da mesma cidade natal no interior da Bahia. Mas foi em uma última viagem de férias que ela saiu daqui de São Paulo e voltou para o município deles quando eles começaram a namorar. E logo decidiram que Wagner viria para a capital paulista com a namorada e que rapidamente eles iriam se casar e passariam a morar juntos. Aldineia, que era babá, tinha o sonho de ter filhos, queria um relacionamento sério e depositou todos os sonhos dela nas mãos de Wagner. A família de Aldineia diz que Wagner é pedreiro, mas que em São Paulo ficou desempregado e passou apenas a usar drogas e implantar terror na vida da companheira.
Ele trabalhou um certo período, depois parou e ficou só roubando o dinheiro dela. Ela trabalhava, ela sustentava ele. E ela, por gostar dele, ela acreditava que ele iria melhorar. Wagner aproveita das brechas da lei para conseguir até hoje continuar em liberdade. A família da vítima já não aguenta mais. E eu vou direto com a nossa Fabíola Rabo de Arraia, que a nossa Fabíola tem as informações do caso e sobre o homem apontado como assassino. Fabíola. Marcelo, que ele tanto queria, como falou aí no final da reportagem, ele conseguiu, por isso a família está indignada, porque a justiça decidiu que ele vai responder o processo em liberdade, porque tem endereço fixo, não tem antecedentes criminais, isso foi o suficiente para a justiça decidir que ele ficará solto. Por isso que a família não aceita de forma alguma. Marcelo. Obrigado, Fabíola. Me diga o seguinte, põe a imagem para mim, põe a foto. Vamos, Edu. A imagem que você vê é de um casal em plena felicidade. Ela chama-se Suzana, é uma estudante de direito e mãe de uma menina de 8 anos. Ao lado dela está o novo namorado, Gabriel. Gabriel trabalha com informática. Eles têm uma viagem dos sonhos. Eles planejam viajar para Maceió, aproveitar a praia, aproveitar as férias. Mas há uma questão. Um dos dois não fará a viagem e jamais fará outra viagem. Por quê? Eu volto já já. Suzana tem uma filha de 8 anos. A filha vai ser uma das chaves da história. Há 3 meses, Suzana namora com Gabriel. E pela foto, tudo mostra que vai tudo bem. Eles têm um sonho. Viajar para as praias de Alagoas. Eles querem ficar primeiro em Maceió. Naquele dia, estava tudo pronto para a grande viagem. Pelo menos os dois já tinham acertado a viagem, estava tudo resolvido. Foi a hora em que a menina, filha de Suzana, ela vai para falar com a mãe, dizer, mamãe, hoje é o grande dia, o dia da viagem. Suzana está ali, no chão da cozinha. Suzana está morta. Nunca mais, daquela hora até esta, Gabriel foi visto. Põe no Cidade. Suzana Nascimento Fagundes tinha 32 anos e era mãe de uma menina de 8. Ela estava cursando o último período de Direito e, segundo a família, era uma mulher alegre e tranquila. Uma perca dolorosa, uma perca que enquanto eu viver, eu não vou esquecer nunca. Suzana namorava há 3 meses o suspeito, Gabriel Teodoro Gomes. Eles pareciam um casal feliz. Pelo WhatsApp, trocavam declarações de amor o tempo todo e estavam com viagem marcada para o litoral brasileiro. Aqui foi onde o crime aconteceu, em uma chácara onde também funciona um restaurante. Já passava da hora do almoço, era por volta de umas 2h30, 3 horas, e ela estava junto com o suspeito aqui no local. A mãe dela, junto com o irmão, teriam ido fazer compras. E ela estava aqui terminando as malas. Quarto fica neste cômodo, onde tem as chinelas do suspeito, a carteira dele, que ainda ficou aqui, junto com todos os documentos pessoais. Aqui a mala dela, que já estava pronta para viajar. Mas não foi neste cômodo onde o crime aconteceu. E foi aqui na cozinha, onde ele matou a Suzana. Ela foi encontrada, o corpo dela foi encontrado aqui no chão. E seria por esta janela que o suspeito fugiu. Por aqui. A filha de Suzana estava na casa da vizinha no momento em que tudo aconteceu.
A filha da vítima veio aqui para casa na intenção de despedir da Suzana, já que ela estaria viajando. Encontrou a porta da frente trancada, deu a volta na casa e abriu esta janela. Ao abrir, deu de cara com o corpo da mãe, estirado ali no chão. Este homem, que preferiu não ser identificado, é um taxista da cidade que foi chamado por Suzana para levar o casal até o aeroporto de Goiânia. Ele foi a última pessoa que viu a vítima e o suspeito. Fiquei aguardando, e ele no telefone, ao mesmo tempo, conversando com alguém. Eu não sei se estava conversando ou simulando. Nesse momento, uns 10, 15 minutos, eu apressando o casal, porque tinha que chegar rápido no aeroporto, que o voo era 15h45. O taxista contou ainda que Gabriel fez de tudo para ficar a sós com Suzana. Por isso, deu uma desculpa para que ele saísse da casa. Ele me propôs a buscar a roupa dele na saída de Nova Veneza, que o irmão dele estava com o carro com o pneu furado. E isso eu fiz. Fui lá, chegando lá, não estava esse carro. E retornei lá, a porta estava fechada, travada, trancada tudo. A família da Suzana está toda mobilizada, principalmente chocada com tudo o que aconteceu. Aqui ninguém entende o porquê o Gabriel fez isso com a Suzana. Era um casal apaixonado. Só via abraço, sorriso, beijo, brincadeira. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime seria que Suzana teria traído Gabriel. Mas para os familiares, esta versão não passa de boatos, já que nos últimos dias eles ficaram o tempo todo juntos e não brigaram. Por isso, são muitas as dúvidas que atormentam a família. É muito triste você perder uma pessoa que está aí, ó, que tem a vida pela frente, ia formar para advogada. Esse final de ano era a formatura dela, todo mundo já estava se preparando para a formatura dela. E minha neta morrer dessa morte tão brusca, uma coisa muito triste. E ele está foragido.